amigos e amigas da TV do Povo e das redes sociais. Nós que temos o compromisso de levar até vocês homens e mulheres que fazem a diferença no nosso município, no nosso estado, quiçá em nosso país. Junto conosco, ele que eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo por várias vezes, é um homem experimentado, um advogado, um defensor da natureza, exerceu mandatos de deputados estaduais por várias vezes aqui no Palácio Tiradentes, foi líder de partido, trabalhou junto ao governo do estado na área executiva e um grande defensor do meio ambiente. É com grande prazer, com grande alegria, com grande emoção que a gente vai começar esse bate-papo com o nosso já foi, é e será deputado André Lazzaroni. Deputado, é um prazer em tê-lo na tela da TV do Povo e das redes sociais, que por várias vezes o senhor já apareceu e vai continuar aparecendo em nossa tela. Bom, Marquinhos, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer, imensamente a TV do Povo, parabenizar o seu trabalho, de permanecendo fiel ao seu trabalho de entrevistar pessoas que têm serviços prestados no município de Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Eu me sinto honrado de estar aqui e agradecer também àqueles que estão nos assistindo. Muito prazer. Voltando aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes, que hoje já não funciona mais o plenário. Aqui eu tive a oportunidade de defender os interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro, de me melhorar como ser humano, de ampliar a minha escuta e aprender também que na vida a gente precisa ter equilíbrio. E isso me levou a ser 4 vezes deputado estadual e 3 vezes secretário de Estado. Fui secretário de Cultura, de Esporte e secretário de Governo. Eu tive um crescimento humano, como advogado, como líder e como um amante realmente da política. Eu estou muito feliz em estar aqui falando com você, meu amigo. A recíproca é verdadeira, a gente sabe da importância que a sua mãe tem na sua trajetória, ela que foi advogada, professora, socióloga, escritora e tantos outros adjetivos, mas que o senhor conseguiu herdar esse carinho, esse amor, essa garra em defesa do meio ambiente. Eu queria que o senhor falasse sobre André Lazzaroni. Nasceu aonde, estudou aonde, formação? André Lazzaroni nasceu em Duque de Caxias, foi criado na Zona Sul do Rio de Janeiro, e em Duque de Caxias. Eu vivi muito essas 2 cidades na minha vida, uma de nascimento e de criação, na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade também de estudar, de me formar, advogado, me formar como homem também. Muitos amigos. Qual universidade? Universidade Veiga de Almeida. Boa, tive a excelente. oportunidade de fazer direito na Veiga de Almeida. UVA. Veiga de Almeida, isso. Quando eu me formei na Veiga, eu que sou filho da professora Dalva Lazzaroni, uma mulher que me ensinou tudo que eu sei. Eu sou herdeiro político e herdeiro de sangue da professora Dalva Lazzaroni. Intelectual. Ela que uma grande intelectual, escritora, professora do ensino médio, do ensino fundamental, professora também universitária, uma produtora musical, produtora cultural, uma amante da educação e que nos passou valores e nos passou ideais de vida, de melhorar a vida das pessoas. E aprendendo com ela, eu vendo-a trabalhar com seriedade, a prática dela batendo efetivamente com o discurso, quer dizer, ela pregava aquilo que ela realmente era e ela fazia, que era a melhoria da educação, a melhoria da cultura. Ela trabalhou por isso uma vida. Foi vereadora em Duque de Caxias, foi a primeira vereadora da cidade. E
vendo na vida dela, também ao lado do meu pai, que é um grande empresário, uma grande figura, que também é o meu mentor. Muito é o meu respeitado lá em educador, Macaé, muito, naquela região. a região dos Lagos, a região do Rio de Janeiro. É uma empresa sólida, uma empresa com mais de 45 anos de vida. Eu tenho 48. A empresa Nasceu contigo. Nasceu praticamente comigo, com pessoas sérias, sempre focado no melhor também para a sociedade, né? Para a população. Então aprendi dos dois lados, tanto o lado político, empresarial, eu tive essa formação e aprendi que você tem bons empresários, você tem bons políticos, você tem pessoas que efetivamente estão preocupadas, e isso me levou à política. Me levou a ter uma boa visão do que é a política. Isso me leva a ter uma visão de que a política ela é necessária. E aí eu me formo em Direito e sou candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Eu fui candidato como André do PV naquela eleição. Eu ia falar sobre isso. Tive naquela eleição, uma eleição que minha mãe vinha de uma candidatura de governadora, e eu entendia que a líder era ela e ela tinha prioridade, mas eu já tinha manifestado a minha vontade de me colocar, mas eu sabia que a liderança era dela, e se ela decidisse ser candidata a vereadora, eu seria o primeiro a apoiá-la. E no dia da convenção, faltando 24 horas para a convenção do Partido Verde, liguei para minha mãe e falei: olha, seu nome está aqui na convenção como pré-candidata a vereadora. A senhora vai ser candidata? Ela falou: meu filho, eu já tomei essa decisão. A política, ela é importante, mas eu posso somar de outras formas. Eu não me vejo mais disputando um cargo eletivo. Não quero. E eu estava com o meu escritório de Direito, com os outros colegas, amigos, aí eu virei para ela e falei: então eu sou o candidato. Ela falou: como é que é? Ela quase caiu da mesa, né? Falei: como é que é, meu filho? Estava viajando, voltou. É porque na cabeça dela só ia ter a negativa e a família ia seguir. Seguiríamos eu no meu escritório, na iniciativa privada, meu pai era empresário, ela na academia, nos livros, na produção cultural, minha irmã também já com o escritório dela, advogada, meu irmão também já seguindo os passos dele, todos os filhos já criados. Aí ela toma esse susto, volta, e eu manifestei a vontade. Susto agradável. É verdade. E ela então botou o dedo. Botou o dedo, claro. Aí eu tive o apoio, porque qualquer campanha, para ter sucesso, você primeiro precisa ganhar em casa. Você precisa ter o voto do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua família, acreditarem que você é de verdade, que você quer fazer diferente. Principalmente de uma família... Reino dividido não prospera. Verdade, não prospera. E a família é a nossa base. Se a família não acredita que você pode fazer a diferença na política, então você nem candidato deveria ser. A verdade é essa. A sua família não acredita que a política é um meio de transformação do coletivo, ela não vai te apoiar. E se ela... Normalmente a família que conhece mais o personagem. Se ela já manifesta que não quer, ou é por um receio do que ele vai fazer quando tiver um mandato ou não, é para proteger também o indivíduo. Inveja, ou seja, qual de for. Tudo. E aí eu recebi o apoio na hora da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do meu irmão, dos meus amigos, dos meus sócios, e aquilo. Eu falei: então eu acho que Deus já tinha tocado no meu coração. Eu, como cristão convicto, eu falei: é uma missão. Chamei minha namorada à época, falei: olha, é minha missão, vou ser candidato. Não tinha, minha mãe já não estava no mandato, meu pai não tinha mandato, a gente estava família da política, mas sem... O mandato faz a diferença. Um mandato sem cargos, sem estrutura. Para quem quer fazer um trabalho do bem, o mandato faz a diferença. É verdade. E aí, nós tivemos uma boa eleição, foram 16.242 votos. Parabéns. Obrigado. E, infelizmente, não fomos eleitos porque o PV não fez legenda. Já aconteceu isso comigo lá em Friburgo. Eu sei Tiveram disso. 500 candidatos e eu fui o quinto mais votado. Qualquer partido eu estava eleito, mas não fez legenda. Eu tive
foram 1.000 e poucos candidatos naquela eleição, que era um monte de partido, e eu fui o 30º mais votado. Não fez legenda, eu e o Lindbergh. O Lindbergh chega a ser o 5º colocado. E aquela coisa na família, mas eu entendi que ali apontou um caminho. Só um parênteses. Esse processo eletivo de proporcionalidade com relação ao legislativo, o senhor enxerga que teria que ser majoritários, ou seja, aqueles que fossem os mais votados, ou o senhor acha que esse critério da proporcionalidade para o legislativo deva continuar? Eu acho que está se enquadrando, né? Tudo é um processo. Nós temos 30 anos, 88, eu sou ruim de conta, 2025 ela é melhor do que eu. 38, de 88 para 2025. 88 e 2,90. Da 90 e 10 com 25, 35, 37. 37 anos, tá vendo? Marquinhos é melhor do que... Somos. Marquinhos é melhor do que eu em conta matemática. Foi rápido, inclusive, hein, Marquinhos? Eu fiz matemática lá, eu fiz engenharia em Petrópolis e matemática na filosofia de Friburgo Dorothea. Aí tá explicado. Eu sempre fui de conta, eu sou terrível. Então ficamos aqui nos 37 anos, quer dizer, 37 anos de democracia, 37 anos de eleição direta, 37 anos que os partidos, nós já tivemos uma pulverização, depois o sistema foi exigindo ajustes. Os partidos foram diminuindo, a coisa está chegando num momento em que a gente vai ter numa próxima eleição aí várias federações e os partidos ditos nanicos não sobreviverão, né? A verdade é essa. E as pessoas vão ter que... Então está se encaixando cada vez mais para você ter menos partidos, menos candidatos, mas a proporcionalidade é algo que nós nos acostumamos. Nós caiu no povo. O povo, se a gente mudasse agora, eu acho que a gente não teria oportunidade de melhorar o nosso sistema. Essa mudança radical de eleição direta, vão eleger os 70 mais votados. Isso não beneficiaria o partido. Eu acho que a gente caminha para um beneficiamento de partidos, de teses reais. A gente está querendo voltar para a política. Então, hoje eu sou a favor da cláusula de barreira, eu sou a favor do que está sendo implementado, a diminuição dos partidos. Eu acho que é de suma, você ter muitos partidos não é bom para a democracia, acaba que a democracia de alguma forma vira muito mercado, porque aí o cara tem que... E virou um grande negócio ser dono de partido, né? A verdade é essa. Temos vários deles. Tem vários donos de partido que fazem vários... sobrevivem dos partidos. E com essa diminuição vai acabar, porque eu acho que o processo democrático, como eu já disse aqui, é um processo mesmo. Os movimentos pendulam, né? Às vezes a gente está muito lá na esquerda, às vezes muito na direita, mas eu acho que o Brasil está caminhando. O sistema está sendo aprimorado. O sistema está se autocorrigindo, está aprendendo a lidar dentro da democracia. 37 anos, gente. Nós estamos falando de... Nós somos neném, democracia neném, e já com o processo eleitoral universal, o voto universal, todo mundo tem o mesmo peso, o voto do rico, do pobre, do pequeno, do grande, do negro, do branco. Todos podem votar. Todos podem, devem votar. Não, né? A gente vai caminhar para um processo em que vai se diminuir também a compra de voto. Eu acho que o próprio eleitor vai perceber, se ele está me pagando pelo meu voto, é sinal de que ele está, num futuro próximo, ganhando alguma coisa em troca desse... Ele está fazendo investimento. Está fazendo investimento. Dá com a mão e tira com as duas. Então eu sou a favor dessas correções e de se corrigir sempre o sistema e melhorando o que a gente tem. Nós não temos um sistema democrático ruim. A urna eletrônica, eu sou a favor da urna eletrônica. Eu sei que a gente conhece tecnologia, sabe que é um sistema fechado. É quase impenetrável mesmo, porque além dele ser todo criptografado, todo o sistema e ele é hermeticamente fechado, ele não está na internet, é uma intranet. Então você não tem como, eu não diria que é impossível, porque
A gente sabe que o ser humano ele é capaz de muitas coisas, mas é praticamente. Então, sou a favor, a urna não é fake news. Aí, também acho que tem que se coibir, né, Marquinhos, a minha visão aí, já aproveitando o gancho, coibir mais a captação de sufrágio, o uso da máquina pública em eleições proporcionais e majoritárias, enfim. É um processo. Nós vamos caminhar para um processo. Eu vejo o Brasil entrando, a partir de 26, num bom processo. Assim. Falando aqui, dentro da tua pergunta, eu já fui em várias situações, mas é uma visão, é um giro 360 e não dá para fazer tudo em meia hora, 40 minutos, uma hora. Deputado, eu muito trabalhei... bom te ver, meu irmão. Sempre. Estou muito feliz. A recíproca é verdadeira. Deputado, eu trabalhei por 20 anos aqui na Assembleia e eu acompanhei os seus mandatos. O respeito que seus nobres colegas têm com o senhor, os seus posicionamentos de bom senso, a sua qualidade nos votos que o senhor proferiu como deputado estadual, tendo como bússola, como norte, sempre os anseios e a vontade do povo. Essas galerias lotadas por policiais militares, às vezes policiais civis, às vezes professores, às vezes bombeiros, às vezes funcionários de outros órgãos. E o senhor, a gente via vários dos deputados recebendo vaias, vários dos deputados, as galerias, externando contra os posicionamentos, chega até a xingar, o senhor sabe que o senhor ouviu, mas eu nunca ouvi nenhum tipo de rechaçamento aos seus posicionamentos, aos seus votos e às suas escolhas em plenário. Nesse tempo todo, na sua gestão, no exercício do seu mandato, olhando para trás aí, o que vem na tua mente? Quais são os momentos? Quais são... A gente sabe que cada momento desse é um filho, cada momento desse fica marcado, mas o que passa na sua mente? Aqui você foi falando e eu fui rememorando toda a minha história aqui na Assembleia, 16 anos de história. Eu peguei uma fase do amadurecimento da democracia. Havíamos saído de uma ditadura, né? Você não tinha direito ao voto universal, escolher de forma correta, a informação era manipulada. Voto no papel que era... Teve uma fraude aqui, né, que anularam a 94. Pegamos isso tudo em 98, aí eu entro em 2000. Novo século, século XXI, proposta da questão ambiental, efervescência dessa temática, e vem uma defesa. Então a gente chega na Assembleia em 2002, 2003 eu tomo posse. Eu lembro, cada momento que eu tive aqui, eu lembro, mas o momento que marcou a minha vida, assim, e aí que eu entro aqui e que nós que estávamos aqui naquela época, eu tenho certeza que todos saíram um pouco traumatizados, todos, independente dos posicionamentos ideológicos, foi naquele momento da Lava Jato. Ela estava com uma sanha... Furna da onça, que foi a prisão dos deputados no exercício do mandato, completamente inconstitucional. E aí você ter que optar, né? Aquele funil para mim foi muito duro. Eu sou advogado por formação. Eu sabia que a Constituição estava sendo aviltada, completamente ferida de morte, mas e era um momento em que existia uma sanha punitivista. O Estado devendo 4 meses de salário atrasados e todos colocavam na roubalheira da Lava Jato a grande culpa.
E houve uma grande manipulação também por parte da grande mídia, não todas, várias questionaram. A gente chega a um momento a acreditar, eu acho que todos os brasileiros falam, agora vai mudar, e de repente nada, era só um projeto de poder que deságua numa eleição de um governador juiz. Então aquele momento de ter que optar entre me acovardar, me esconder, jogando toda a história na latrina, toda a minha história na latrina da história, eu... Além da história, suas convicções Ou me profissionais. posicionar, não, posições humanas, posições realistas, posições democráticas brasileiras de quem lia a Constituição, Justas. e era muito clara a Constituição. Justas. Justas, porque estava na Constituição. Tem uma lógica para um deputado ter um mandato inviolável. Tem uma lógica no Brasil onde pessoas agem e existem mãos invisíveis mesmo, e a gente conhece essa lógica. Então, conhecendo essa lógica, se criou na Constituição Federal a impossibilidade de um parlamentar ser preso, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Fizeram Como aceitar? uma E eu- hermenêutica diferenciada. Completamente, eles mudaram E houve uma tentativa de um rasgo, de separar deputado estadual de deputado federal, e a Constituição diz que os deputados estaduais têm os mesmos direitos de deputado federal, e aí começaram a dizer que então não era o congressista, porque no outro artigo diz que congressista não terá direito, terá direito, mas calma aí, o deputado federal não é congressista, sabe aquela coisa que foi? Então eles... Descabido. Completamente, e a gente estava... E aí tem aquele momento que eu tive que subir naquela tribuna ali, porque não me restava outra opção, né, como parlamentar, e defender o mandato parlamentar, defender a inviolabilidade de um mandato, defender a questão... A lei, a legalidade. Defender a lei, defender a legalidade, defender a Constituição. O senhor jurou. o senhor jurou. É o primeiro juramento que você faz como deputado estadual. Como advogado, como deputado. Advogado e como deputado. Então eu tinha um juramento dobrado. Eu não podia me acovardar e fingir que eu não sabia ler, né? Que eu sou ignorante naquele tema, sendo que eu me formei naquele tema, eu estudei direito constitucional, estudei no livro dos melhores constitucionalistas, inclusive de vários que estavam ali dando aquela decisão. Não dá para rezar na cartilha dos covardes. E eu falei, não dá, porque já que o lado onde não deveria, a última fronteira está diante dessa escalada, está se acovardando, o parlamento não é lugar para covarde. Porque aqui, quem entrou aqui, entrou com voto, entrou com a missão de defender a Constituição e o seu povo. E o seu povo e a Constituição, porque a Constituição é que rege. A Constituição é que nos tira da barbárie, que nos joga numa democracia. Então, subi. E eu lembro-me bem, fiz um discurso técnico, jurídico, constitucionalista, e no final eu errei o nome do pensador que eu queria dizer, do teatrólogo, do conhecedor do Bertolt Brecht. E aí esse erro é que é puxado para a grande mídia como se eu tivesse confundido o nome com o personagem do Chico Anísio. Então a mulher trai o marido no sofá e eles tiram o sofá para resolver o problema. É isso, eles estavam cegueira deliberada, eles acreditaram, mas aí chega num momento em que o limite é ultrapassado daqueles que estavam bancando. E aí, 1 bilhão para um fundo do Ministério Público Federal, você tem, aí começa, e aí a democracia ela vai sendo reestabelecida, o sistema vai corrigindo os excessos do próprio sistema. Aspas, pensamento que o senhor falou ali, Qual o pensamento? do Bertolt Brecht. Pobre do povo que precisa de heróis. É da peça Galileu Galilei, quando Galileu está
preso. Então a busca do herói Eram os heróis. Judiciário. Eram os heróis da vez, o Bretas, o Moro. Eles eram heróis da vez, porque o brasileiro precisa de um herói. O povo precisa Já de um foi herói. o Collor. Mas não tem herói. Não tem herói. Não existe o herói. As pessoas querem procurar algo que não existe. O herói de verdade é o meu líder. É Jesus Cristo. Eu digo para as pessoas, eu não tenho 2 líderes, eu só tenho um líder. E eu sigo aquilo que ele determina. Que não sou eu que me rejo. Não é você que se rege, a gente é regido por energias. Aqui a energia está ali. Então, naquele momento, a decisão não foi minha. Inclusive, todo o discurso que eu iria fazer, eu fui determinado, praticamente obrigado, porque houve um acordo nos bastidores. Isso eu nunca falei para ninguém, mas houve um acordo nos bastidores. Conta só para mim, ninguém está ouvindo ali não. Ninguém está escutando, mas houve um acordo nos bastidores entre o MDB, que era o partido que tinha 3 deputados estaduais presos, deputados mandatários, que aliás foram depois todos os presidentes e foram todos os presidentes, um líder do governo, e tudo foi sendo cancelado por instâncias superiores por erros grotescos técnicos. Não foi para salvar ninguém essa operação que eles tentam vender, não. Então, eu olhei e falei... Foram teses preliminares que fizeram, então não foi nem necessário nem ver o porque mérito. Na defesa que nós fizemos na CCJ, foi uma defesa chamando os deputados à realidade. Calma aí, pô. Então quer dizer que o motivo da prisão, um dos motivos da prisão do deputado, presidente da Alerj, empossado, eleito pelo voto popular, um dos critérios para a prisão dele era um outro deputado falando: vou pedir uma CPI. Absurdo. Aí demonstra que o então presidente da Alerj tinha poder político. Claro que ele tinha poder político. Nós o elegemos presidente porque ele tinha o poder político e ele representava o parlamento. Taxativo. É taxativo. É cargo político. É mandatário, assim como são os conselheiros do tribunal, são mandatários, assim como são todos os representantes de poder. Dentro da legislação. E aí diziam o seguinte, que olha como ele comanda, e a resposta para um deputado do partido dele, olha como é que era do meu partido, a resposta era assim: espere um pouco, não é momento para se pedir CPI, ponto. Pode prejudicar a questão do governo nesse momento, porque nós estamos com um atraso salarial, não é momento de... Calma. Quer dizer... A vida é feita de escolhas. O presidente do partido e presidente do poder, ele orienta um deputado da sua bancada a não fazer aquele movimento político naquele momento. Isso é motivo para uma prisão em flagrante, delito de crime. Qual crime inafiançável? Não, e tinha um motivo, assim, o motivo é que era corroborado, que é justamente a importância que se tem em pagar o salário em dia dos funcionários públicos. Que mais importante do que uma CPI naquele momento... A CPI. Ele só disse que o momento não era prioridade dele. Não era essa. O outro era um e-mail. E aí eu tive que chamar alguns deputados, aí eles ficaram. E olha só, o governador preso mandou vários e-mails para o secretário dele, que está aqui na minha frente, que é deputado. Ou não mandou. Agora, então, também, deputado, o senhor está com... Como que não pede? Um governador liga e fala: e a licença ambiental daquele projeto grande, que vai ser importante para o estado do Rio de Janeiro? Isso não é legal, não. Então começaram o quê? A pegar o que era... a defesa... O que é a política, que é relação, que é você realmente defender seus interesses, os interesses do povo. E criminalizaram e prenderam. Então, quando eu vou para a tese não, olha, não vamos atacar, não vamos falar nomes. O deputado, inclusive, que me corrige, ele foi um dos deputados que, vai botar o Lazzaroni, pede para ele, porque eu vinha, deputado, o senhor foi parceiro em várias leis do deputado Jorge Pisciani, por exemplo.
Eu não tenho uma lei aprovada em conjunto com ele. Sabe por que o senhor fazia isso? Porque o senhor pegava prestígio no poder político dele. E agora o senhor está criminalizando esse tipo de ação que o senhor fazia. Jogando para a plateia. Jogando para a plateia. Teve entrevistas minhas que não foram ao ar. Eu chamei para o... Então, aquilo tudo, Marquinhos, foi um momento que realmente me marcou. E deixou uma ferida. Porque eu falei, calma aí. Você não pode definir. O sistema definir o mandato, a postura, a cultura, as ações, os votos, as escolhas em função de um detalhe. E além disso, né, mediocridade. Defender a Constituição, aí você se sente que o julgamento daquele momento era, pô, só tem santo na Lava Jato. Depois ficou provado que não tinha santo. Né? Deputado, a gente... Esse era o momento que a gente vivia. Bacana. A gente sabe da sua garra em defender o verde, em defender as nossas matas, os nossos animais, as nossas águas, o nosso ecossistema, tanto que o senhor carrega no nome. Por exemplo, muitas vezes, eu tenho até um amigo aqui, o Luiz Cláudio, está presente aqui, foi presidente da Cruz Vermelha lá de Friburgo. Eu falei com ele, eu vou entrevistar o André Lazzaroni. Ele falou, André Lazzaroni? Eu falei, André Lazzaroni. Aí ele falou, não sei quem é, André do PV. Ah, André do PV eu sei quem é. Então o senhor carrega essa palavra, André do PV, André Verde, em seu sobrenome. Qual a importância do verde para o senhor? Eu enxergo a questão ambiental como primordial. É questão de existência humana. A gente não conseguiria sobreviver nessa terra sem água, sem alimento. Hoje nós já temos outras coisas que a natureza nos deu, né? Nós temos vestimenta, nós temos calçados. A tesoura que corta o cabelo. Tudo. A barba, o barbeador. Tudo que, inclusive, vira commodity, que no final esse vira perfume dinheiro. bom aí que o senhor tá, esse aí é de primeira, hein? É tudo da natureza. São manipulações químicas que nos deram as coisas materiais. O telefone que nos grava tem minerais que vêm da natureza. A comida que nós recebemos vem da natureza. E não é possível que o ser humano não consiga coexistir com a natureza. Avançamos, eu acho que todo mundo quer vencer dentro do sistema, quer ganhar seu dinheiro, quer trabalhar e ser remunerado. Existe já a cultura capitalista, mas não entra na minha cabeça e não encaixa na minha cabeça que o meio ambiente não coexista com isso tudo, porque isso só existe por causa do meio ambiente. Então, a questão verde para mim é de subsistência. O meio ambiente, essa defesa do equilíbrio entre o desenvolvimento humano verdadeiro e a natureza, ela é necessária. E para onde eu for, para onde eu estiver, o partido que eu estiver, o verde está dentro do meu DNA. Está no sobrenome. Está no meu DNA, está no meu sobrenome. Eu usei durante muito tempo André do PV. Eu começo a minha vida como André do PV. Depois eu vou para o MDB, fundo MDB Verde. Continuou André do PV. Continuei André Lazzaroni, mas os amigos antigos me chamam ainda de André do PV carinhosamente, e eu sou o André do PV. Eu não fui, eu sou. André Lazzaroni, André do PV são as mesmas pessoas. E continuo, só que o André do PV ele era mais jovem. Ele tinha 26 anos de idade e acreditava muito mais no outro, né? Acreditava, tinha mais garra em determinados momentos, mas o André Lazzaroni, o André do PV continua aqui dentro. E a garra, ela só muda, porque agora a nossa visão mais experiente. Agora está na hora da gente ir ajudando outros e repassando isso e outros jovens vindo. É o legado. É o legado. A gente tem legado, a gente tem história e a gente vai passar isso para os jovens. Né? Essa é a ideia, né,
de vida, né? Que outros Andrés do PV surjam e que o André do PV não fique ali ocupando uma vaga eterna. Igual hoje nós temos aí as lideranças maiores do Brasil não querem largar o osso, só pensam neles, na vontade deles. Não formam substitutos? Não formam, tem medo de ter sombra, medo que eu nunca tive. Nós formamos um time de vencedores e nunca foi... Do nosso time nós tivemos secretários, nós tivemos ministros, no time nós tivemos... Do seu partido saiu um ministro. Não, mas eu digo no time da origem do André Lazzaroni, do André do PV. Digo no meu time, entendi, enquanto líder político, enquanto liderança. Mas sempre apoiando, nunca querendo ser, olha, agora todo mundo tem o direito de brilhar. E cada um vem com um dom. E nem sempre o que você gosta de fazer é o seu melhor dom. Que você gostaria que fosse. Eu gostaria de jogar futebol, mas eu sou perna de pau. Adoraria. Flamengo, meu sonho era jogar bola. Eu queria ser jogador de futebol, mas com 7 anos de idade eu descobri que não dava. Então deve ter algum... Olhei, me encantei pela política, falei, então aqui está o meu dom. Uma questão que chama atenção, a gente que acompanha a política sabe que é um dos cargos, se não o cargo mais difícil de ser indicado, mais difícil de ser ocupado, que tem que ter vários predicados para que possa ascender a essa função, ser secretário de governo de um governador. E quando o governador escolhe para que André Lazzaroni seja secretário de governo, todos os seus pares, toda a classe política aprovou devido a esse seu jeito, agregador, amigo, parceiro, uma pessoa que consegue ter empatia com os seus pares. Como é que foi esse momento da sua vida? Foi um momento de reencontro com a política. Eu tenho muita gratidão ao governador Cláudio Castro nesse quesito. Ele, junto com um grupo, me convidou para ser secretário de governo, um governo interino, um governo que todo mundo desconfiava da capacidade do Cláudio, de habilidade dele de governar, né? E eu ouvia muito isso, que o Cláudio não tem, galo novo de terreiro, não tem bunda para sentar na cadeira, né? Galo novo de terreiro, eu era vereador até ontem e eu, quando ele me convidou, eu fiquei muito lisonjeado. E você não nega um convite, principalmente no momento em que o Estado, a gente não tinha uma afinidade política, não tínhamos uma amizade. Mas ele sabia dos seus predicados. Ele me conhecia, sabia que eu tinha, assim, me conhecia da política, dos seus dia a dia, dos predicados. Ele foi chefe de gabinete do Márcio aqui, era uma pessoa que sempre tratei com muita dignidade todos os assessores. Eu não sabia se era assessor ou era chefe de gabinete, ou se era o... Eu não vejo o título das pessoas. Tem deputado que é assim, que tem vê o título. Eu não. Então, o Cláudio passava, conversava, falava de política e eu nem sabia que ele era o chefe de gabinete do Márcio. Não porque eu sou desligado de títulos. Ele que, para mim, era o Cláudio, gente boa, que... Cantor, passava aqui. Quem é esse? Ele foi candidato a vereador. E aí, quando ele me convidou, eu falei, poxa, governador, eu não tenho como negar um pedido, estou vendo que o Estado precisa, e eu tenho como ajudar sim, vou ajudar. E fiz o meu melhor. Conseguimos restabelecer um pacto de governança, governabilidade. Conseguimos restabelecer a confiança entre o Parlamento e o Executivo. Eu acho que essa foi uma grande missão. Mas tudo na vida tem um tempo. Chegou um momento, deu 9 meses, o filho nasceu, e aí o governador e eu, nós decidimos que era o momento de outro secretário entrar. Ainda ficou, o Lázaro continua, eu falei, eu vou me dedicar um pouco à minha vida privada, vou me reencontrar um pouco, governador, agora com a minha história política também, decidir o que eu vou ser. Mas foi muito bom, para mim foi uma grande experiência.
me trouxe de volta. E o Cláudio é um cara, lá. E foi muito legal, porque o Cláudio ele está no espectro político de centro-direita, de direita. Eu fico no espectro político mais ao centro. Mas a gente conseguiu criar uma sinergia para ajudar as pessoas, ajudar o Estado. Fizemos Isso aí que eu conseguimos queria. Verba, algumas ações. Nós conseguimos criar programas e projetos no Estado do Rio de Janeiro que alguns tiveram problemas, mas não porque o governador tem interferido, mas criamos espaço financeiro para fazer obras, né? Conseguimos ajudar isso. Toda a nossa articulação recolocou o Estado pagando em dia, tendo uma credibilidade junto ao mercado credibilidade, político. Né? Porque o Witzel tinha perdido a credibilidade política. O governo junto com Não ele. Que o Witzel fosse também, não estou dizendo que ele fosse mau caráter, mas ele não tinha credibilidade. Na política você não é obrigado a fazer acordo, mas na vida, quando você faz um acordo, você é obrigado a cumprir. E ele não cumpria. Então, a primeira coisa foi restabelecer a confiança entre parlamento cumpriu. Tratou, cumpriu. Por que todo pedido de deputado para o governador é ilegítimo agora? Vamos a vida como ela é, gente. O povo escolheu para que estes o representassem. Governe. E o povo, ele quer que executivo e legislativo caminhem junto para que ele possa ser beneficiado na ponta com um serviço de qualidade de água, de esgoto, de serviço de qualidade de ônibus, de locomoção, mobilidade urbana, urbanismo. Boa. O povo quer o dia a dia, a infraestrutura, a gente precisa evoluir. O senhor fala com a região serrana, fala com Friburgo, Teresópolis e Petrópolis e por desdobramento pelas redes sociais, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Sumidouro, Carmo, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, Miracema. Todos esses municípios, tenho amigos em todos esses municípios. Então, eu gostaria que o senhor se remetesse agora à nossa região. Quando fala região serrana, o que vem na sua mente? Vem o polo têxtil de Nova Friburgo, vem agora a região que está sendo criada e despontando do vinho ali em Areal, vem Petrópolis com aquela maravilha de Taipava e toda aquela região, porque Petrópolis é uma cidade linda, imperial, vem Teresópolis com a sua... Você podia ter jogado lá na CBF, pô. Podia ter jogado lá em Teresópolis. Em Teresópolis com a Granja Comari. Meu primo foi técnico da seleção brasileira, eu tive a oportunidade de ir à Granja Comari, uma estrutura fantástica. Sebastião Lazzaroni? Sebastião Lazzaroni. E Teresópolis com um potencial enorme turístico, até subaproveitado hoje, mas que está querendo... Dedo de Deus, que é de Guapimirim, mas Teresópolis usa. Que é mais perto de Teresópolis do que de Guapi, mas está lá do centro, né? É igual Niterói e Rio de Janeiro, né? A maior beleza. Porque Guapi é muito grande. Guapi é um município rural, tem uma extensão territorial enorme. Muito verde, Friburgo água. Lá com a nosso Sana, aquela região de verde, Lumiar, São Pedro. São Pedro, Sana é Macaé, né? Isso. Friburgo pega Lumiar, São Pedro, porque Serra pega Mar. ali, eles na estrada Serra Mar se unem, então eu passei muito, para mim é mais perto o Sana de Friburgo do que de Macaé. Isso. E tem a mesma tipologia ali da região de Friburgo ali. A APA dos Três Picos, né? Que pega aquela região. Então é isso aí, ó, o verde aí mais uma vez aí. Essa é a questão. Parques hoje poderiam estar sendo monetizados, a gente está vendo tanta perda de potencial que E aí, no final deságua numa briga que não leva ninguém a lugar nenhum, que é entre extrema esquerda e extrema direita. Deixa eu fazer uma consulta para o senhor técnica. Os municípios recebem, alguns deles que são produtores de petróleo, royalties por essa produção. Há possibilidade do município igual a Friburgo, que através do Rio Macaé fornece água para a região litorânea, receber royalties em função dessa água que é fornecida, para poder se manter as matas, uma emenda à Constituição do Estado,
uma lei, algo nesse sentido? Isso Uma vai proposição de autoria do governo que possa criar uma taxa, algo nesse sentido? poder, pode, mas nenhum governo quer criar taxa, né? Eu acho muito difícil que se crie uma taxa nesse momento, que os municípios já recebem, os produtores de água já recebem. Royalties. Recebem Da água. um imposto que eles são produtores ali, fornecedores, mas o rio não é de um município, né? O rio, ele é de todos nós, ele passa, nasce no município, passa por um outro, é responsabilidade, dependendo do rio, dos municípios, do estado ou da União, ou dos três juntos, como tem ali Tripartite. Tripartite. A água é segurança nacional. Ela não é, ela pode ser explorada por uma concessionária ou por um município, mas ela é sempre bem essencial e não tem como cobrar mais taxa do que a população já paga hoje. Com esse O que deveria e poderia sim é os prefeitos se unirem, reconhecer a importância das cabeceiras e chamar os governos à realidade para recuperar a mata ciliar, para cuidar efetivamente dos nossos rios, dos nossos parques, que precisam de mais atenção. Esse preparo todo, esse acúmulo de conhecimento, essa capacidade, esse carisma e principalmente esse poder de agregar. Qual é o seu futuro político? Eu estou ouvindo os meus amigos, ouvindo aquelas pessoas que eu sei que gostam de mim, que então vai passar o resto da vida ouvindo. Eu estou ouvindo, eu vou passar... É uma grande quantidade. Eu estou já, desde que acabou a eleição do Zito no Duque de Caxias, a nossa eleição... O senhor caminhou com ele? Eu coordenei a campanha. Eu gosto do Zito. Lançamos ele como deputado federal do nosso partido, deputado federal, prefeito. Ele foi deputado aqui, né? Foi deputado estadual. A filha dele foi deputada. A filha, André Zito, nós caminhamos juntos. Então eu tive a oportunidade de caminhar ali ao lado do Zito e ver que ainda existe esperança na política. Ele liderou muito tempo a eleição lá, né? Lideramos a eleição, mas no final o dinheiro. Aí é que vem aquela ducha de água fria. Faz a diferença. Sabe aquela ducha de água fria? A gente tá liderando, tá tudo, aí vem o dinheiro e pá, quando o dinheiro entra, a política sai do outro lado e aí foi muito dinheiro. Todo município é assim, lá no nosso também. O que é uma pena, né? Uma pena, porque... Pode não ter saído dinheiro direto do bolso, no final mas foi um dinheiro público. Mas sai do bolso da gente. Isso, ainda é pior ainda. Eu saí dali e estou ouvindo os companheiros e companheiras, amigos e amigas. E o que essas vozes roucas, o que essas vozes... Isso, o que elas falam? O que elas sinalizam? Pedem uma pré-candidatura a deputado estadual. A grande maioria... Você já foi candidato federal? Já fui 2 vezes. 2 vezes nós já foi candidato a vereador. Performamos. Já fui candidato a vereador e 4 vezes. A prefeito você não foi candidato ainda? Não, tem que se dar a chance. Ainda não. Tem que se dar a chance. Não depende de nós, né? Isso aí é... Mas essa é só na outra. Vamos falar da próxima. A próxima... Então, como é que estão os seus preparativos? A nossa cabeça é Zito e Lazzaroni. Zito federal. Federal, pré-candidato a deputado federal. E aí a gente tem ouvido muito... O Zito foi o rei da Baixada, né? Foi o rei da Baixada. Ele prefeito, a mulher prefeita. Foi. E a filha? Fez 3... Não, a filha não. Ele, irmão. A mulher e o irmão. Valdir. Botou fez André Zito, deputado estadual. Fez federal. Fez federal. É uma liderança política muito querida na cidade. É uma pessoa muito séria, correta. Então nós chegamos à conclusão que política também é feita de pessoas, né? Ela também não, ela é feita de pessoas. Tem que botar gente no projeto. Tem que ter gente no projeto. Então, nosso projeto caminha hoje para uma eleição de deputado estadual, caminha por uma consolidação das bases, das nossas bases em Duque de Caxias, na cidade do Rio de Janeiro, as nossas bases da região metropolitana, do interior do estado. Mas como eu falei, é da casa. Primeiro a gente está em casa, né? Tem que estar com a sua família.
Hoje a esposa já está me convencendo também que eu tenho que ser... Boa. Minha irmã... É o primeiro passo, conforme o senhor falou, a família. Meu pai, que tinha se afastado, volta também querendo, sabe, ajudar mais, faz tá a mais diferença. perto, faz a diferença. A família, então, ter a família unida, os primos, os irmãos, os amigos. Começa a e crescer a onda o projeto. está crescendo no projeto e seguindo nessa Quando onda se tem sonha- tudo para ser pré-candidato a deputado estadual e o Zito pré-candidato a deputado federal. Quando se sonha só é apenas um sonho. Quando se sonha juntos é o início da realidade. É realidade. Agora olha para Nome trás ali, disso o senhor falou de Caxias. O nome disso é... Eu me lembro muito de um amigo que a gente tinha em comum, mas que está lá de cima olhando pra gente, Roberto Dinamite, Dinamite, meu grande amigo. Rapaz, mas que de saudade. Caxias. Lá do Eu levei ele em Friburgo, foi a primeira pessoa a levar segundo lá. distrito. Nasceu no segundo distrito e... Sempre sorrindo. Muito ali. querido, né? Um ídolo e não tinha... Humilde. Muito humilde. Deixa eu contar a história dele pro senhor. Agora já passou, ele tá lá de cima olhando e me contou. Quando saiu o celular, ele falou que ele estava separado e que ele tinha 2 aparelhos celulares. E que ele parou no sinal e uma moça bonita começou a olhar para ele. Mas não existia celular e ele tinha 2. Ele pegou um celular dele, jogou dentro do carro da moça, ligou, aí conversaram e depois se encontraram, ela devolveu o celular para ele e eles se conheceram. Ele contou essa história para mim. Dinamite. Craque, pô. Craque Em e todos os generoso, sentidos. generoso. Foi Sorridente. meu vizinho de gabinete antes, sorridente. Aparecida, que trabalhava com ele, gente boa. A irmã dele também, minha amiga. Fizemos campanha junto agora lá em Duque de Caxias. E qual partido que o senhor pensa? Hoje eu estou no PV, Zito está no PV, estamos na federação. O PV está na mas federação e vai manter a federação? Nós estamos conversando. Eu e o Zito A federação é o estamos quê? É PT? conversando. Nós estamos no PV hoje, Então, mas a federação é formada PV, PT PC do e B. PCdoB. A gente tá vendo, Mas é nível nacional, vem descendo. agora tem que conversar. A gente está na... Quem é o presidente nacional do PV? a José Luiz de França Pena. Ele A Pena está lá há muitos anos. 25, sei lá. Já tem tanto tempo que eu até perdi. Desde a época que eu nasci, ele está lá. Quando eu era criança de calça curta, de bermuda, o Pena já estava comandando o partido. Mas É a sua relação com ele? boa. O Pena, um cara bacana, sabe? Mas eu tô vendo os movimentos agora. É porque numa ouvindo. federação não vai ser o PV, vai ser Estamos o próprio ouvindo, PT. né, Marquinhos? Você já sabe que é aquele momento. Vamos ouvir. Rouco de tanto ouvir. Rouco de tanto ouvir. Bacana. Estou só querendo ouvir. Agora é o momento de ouvir, conversar, bater papo. Política se faz assim, pô, ainda mais para uma... Eu não me... Tem horas que eu olho e falo, pô, eu sou um cara de centro-esquerda. Tem alguns valores que me levam para uma centro-direita. A direita não me vê como direita, que eu não sou. A esquerda não me vê como esquerda, que efetivamente eu não sou aquela esquerda clássica e nem a direita clássica. Então eu não me encaixo no centro com um ideal de justiça social, com um ideal de maior divisão do conhecimento, sabe? Mais acesso ao conhecimento. Quando todos nós estivermos na mesma página dentro do sistema que aqui funciona, aí é que a gente pode partir para um outro. Mas tem que ser senso comum, tem que ser todo mundo junto. Quando as pessoas não estiverem passando fome num país tão rico, quando as pessoas tiverem acesso a uma boa saúde, sabe? Não fiquem na fila do CISREG por semanas e meses. Absurdo. Quando todo mundo olhar para o outro de verdade como a um igual, o professor mais bem valorizado, a educação com seu valor de verdade, aí eu acredito que a gente possa discutir outras coisas, mas até lá tem que resolver isso. Né? Pequeno, tá todo mundo na mesma página. Pequeno bate-bola, Cláudio Castro. Gente boa. Dalva Lazzaroni. Minha líder terrena. Verde. Esperança. Caxias. Cidade Natal. Alerj. Casa do Povo. Minha casa. Rio de Janeiro.
meu estado, minha cidade que eu amo. Flamengo. Flamengo, pô, time do coração. Família. Tudo, né? Eleitor. Responsabilidade, muita responsabilidade. Sua assessoria, seu grupo de trabalho, aquela moça ali, ó. Imprescindíveis. Olha lá, como é que ela tá lá, ó. Imprescindíveis, Responsável né? por a gente estar aqui. São imprescindíveis. Faltou o senhor dizer alguma coisa? Não, eu falei tudo que meu coração estava querendo dizer e tudo que o entrevistador perguntou. Espero eu que as pessoas gostem da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor se utilizasse da tela da TV do Povo e das redes sociais para deixar uma mensagem de otimismo, de carinho, de esperança para aquelas pessoas que, óbvio, eu acredito que através do mecanismo da política, de homens preparados e mulheres como o senhor o é, possa fazer a mudança e fazer com que os serviços públicos funcionem de qualidade, que possa o cidadão ter a capacidade de acreditar em quem ele votou. Você já falou praticamente o que todos os homens públicos gostariam de verdade, né? Homens públicos de verdade. Eu não estou falando dos picaretas que tem por aí. Que tem todas as profissões. Tem falsos profetas à la vontade aí também. Sem dúvida. Não estou falando. Como tem os bons que... Os excelentes também, os melhores. Mas o que nós, homens públicos, gostaríamos é de ter uma varinha mágica para poder resolver todos os problemas de uma só vez. Mas a gente tem um atraso muito grande no Brasil. Então agora é focar no desenvolvimento humano, focar no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, focar na proteção do meio ambiente e na questão do desenvolvimento sustentável, né? Trabalhar esse tema de verdade, trazer isso para uma discussão maior e sabendo que André Lazzaroni tem experiência, André Lazzaroni tem objetivo, tem Deus no coração, acredita nos valores da família. Eu acredito na família, eu acredito que os seres humanos possam melhorar de vida, que não precisamos ter hoje pessoas passando fome, não deveríamos ter hoje, e nem nunca, mas hoje em especial que chegamos num nível avançado de inteligência artificial, estamos lá na frente e o Brasil ainda, setores, lugares do Rio de Janeiro ainda diz engatinhando. Que o Brasil Essa campeão. Meu sonho é esse, não ver as pessoas felizes. Que eu acho que quando as pessoas estão felizes, quando nós estamos felizes, a gente gera onda positiva. O senhor pegando calcado no seu pensamento, disse que o Brasil é campeão mundial em meninas e meninos com dancinha do TikTok. Mas a China, os Estados Unidos e outros, eles são campeões em criatividade dentro dessa acho que lá nem tem artificial. Acho que lá nem tem. Então, aqui, TikTok enquanto a gente está na Instagram. dancinha, eles estão sendo campeões em inteligências artificiais. Eu gostaria... Mas vamos mudar esse jogo, né? Tá na hora. Tá na mão da gente. Tá na mão do povo, tá na mão do nosso país mudar esse jogo, porque nós somos muito ricos. No dedo. No dedo. Quero agradecer ao André do PV, ao André Lazzaroni, esse homem que vocês tiveram a oportunidade de constatar o seu preparo, o seu carisma, a sua capacidade de agregar. No momento mais difícil dos últimos anos do estado do Rio de Janeiro, ele foi convocado para ajudar a tocar a bandeira do estado do Rio de Janeiro como secretário de governo, de um governo que naquele momento era desacreditado e tinha muitos problemas para serem resolvidos, e ele provou o quanto foi, e será capaz. A gente precisa povoar a política, a vida pública, de homens iguais ao André. Uma pessoa humilde, capacitado e que a cada dia procura, através das suas ações, melhorar a sua qualidade de vida. Tenho, parafraseando um presidente americano e usando uma frase que foi usada pelo deputado para poder qualificar os seus assessores, dizem
quem luta um dia é muito importante. Quem luta um ano é mais importante ainda. Luta 10 anos e é muito importante. Mas tem aquelas pessoas que lutam por toda a vida e essas pessoas são imprescindíveis. Imprescindível é o André Lazzaroni. Obrigado, deputado. Obrigado, gente. Um abraço. Com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. TV do Povo, redes sociais, a lente da verdade.